Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema que tem alta nas avaliações, nos estudos e até mesmo em reportagens, que é o nosso sistema imunológico ou sistema imunitário. Então hoje estarei abordando esse tema, que com certeza, dentro desse momento que nós passamos no nosso mundo, vai ser muito abordado aí nas avaliações de biologia e de ciências. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, que se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho, tá? E não se esqueça de ativar o sininho aí para vocês receberem as notificações de novos vídeos. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre o sistema imunológico. Muito bem, o que vem a ser o sistema imunológico ou sistema imunitário? Esse sistema é um sistema responsável aí por fazer a defesa do nosso organismo, contra a ação aí de agentes patogênicos, agentes que vão causar doenças. Podem ser bactérias, fungos, vírus, entre outros, tá? E esse sistema imunológico vai ser composto aí pelas células de defesa, do nosso organismo, que vão ser os leucócitos, também conhecidos aí como glóbulos brancos, e os órgãos linfáticos e a linfa, tá? Então, esses vão ser os componentes aí do nosso sistema imunológico ou sistema imunitário. Tá? E eles vão trabalhar em prol de fazer a defesa do nosso organismo. Dentro das células do sistema imunológico, nós vamos ter aí, os leucócitos, e eles vão ser divididos em dois tipos de células. Eu vou ter as células chamadas de fagócitos, e esses fagócitos vão ter vários tipos de fagócitos que vão atuar dentro do sistema imunológico, fazendo o processo de fagocitagem. O que é fagocitar? Se alimentar, comer, esses agentes invasores como vírus ou bactérias. Dentro dos fagócitos eu vou ter aí o basófilo, esse basófilo ele libera histamina e heparina nas infecções. O eosinófilo produz histamina em infecções. Os neutrófilos fagocitam os patógenos, englobam os patógenos destruindo eles. Os mastócitos liberam histamina quando o tecido vai ser lesado. Os monócitos diferenciam-se aí um pouco em macrófagos, que são as células maiores. Os macrófagos vão ter a função de fagocitar patógenos, tá? E também apresentam antígenos, substâncias que vão combater esses agentes invasores. As células dendríticas, que apresentam antígenos, tá? A linfócitos T. E eu vou ter aqui os linfócitos. Os linfócitos, eu vou ter o linfócito B, que produz anticorpos, tá? E diferenciam-se em plasmócitos. Eu vou ter os plasmócitos que vão secretar anticorpos. E eu vou ter o linfócito T. Dentro do linfócito T, eu vou ter dois tipos de linfócito T. O linfócito T CD4, tá? Que iniciam respostas imunológicas. Eles que vão dar o alerta aí de quando o organismo é invadido, e a célula CD8, tá? Essa célula aí vai matar as células infectadas por vírus. E eu vou ter a célula natural killer, que destrói as células infectadas, então, aí, por vírus e células patógenas. Então, essas são as células que compõem aí o nosso sistema imunológico. Continuando a falar sobre os componentes aí do sistema imunológico, eu vou ter aí a linfa. A linfa é um líquido resultante aí do extravasamento aí do plasma sanguíneo para os tecidos. A linfa é aquele líquidozinho que sai quando a gente se queima, quando a gente se rala, quando cai de bicicleta ou jogando futebol, machuca e sai o sangue e depois fica escorrendo uma aguinha. Aquela água é a linfa, tá? Qual que é a característica dessa linfa? Essa linfa ela não possui hemácias, por isso que ela é meio transparente, amarelada, E ela percorre aí o interior dos vasos linfáticos, que é um sistema paralelo ao sistema circulatório sanguíneo, tá? Além da linfa, eu vou ter aí o timo. O timo é um órgão aqui, que está bem aqui no meio do nosso peito, tá? É um órgão onde ocorre o amadurecimento aí dos linfócitos T. Vou ter também nas axilas, nas virilhas, tá? Os linfônodos. Qual que é a finalidade dos linfônodos? Os linfônodos fazem a filtração aí, filtram a linfa
e é um local também onde ocorre o amadurecimento aí dos leucócitos. Nós temos também mais um órgão componente aqui do sistema imunológico, que é o baço. O baço é esse órgão aqui, que é o local onde os linfócitos são armazenados e maturados, tá? Ocorre também aqui a destruição das células vermelhas, velhas do nosso corpo, né, das hemácias velhas, elas vão ser destruídas aqui no baço, tá? E também serve para o armazenamento aí de sangue. Além desses órgãos, eu vou ter as tonsilas e adenoides, né, chamadas de amígdalas, que vão estar aqui nessa parte, né, do rosto e do pescoço. É o local onde ocorre aí a multiplicação dos leucócitos, onde os leucócitos vão ser multiplicados, produzidos, passar por divisão celular. E nós vamos ter também, né, nos nossos ossos longos, a medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha é o local de amadurecimento de linfócitos B e também local onde ocorre a produção das células sanguíneas no nosso sistema circulatório. Então, esses são os componentes aqui do sistema imunológico ou sistema imunitário. Vamos começar a falar uns conceitos básicos sobre o sistema imunológico. Tenho dois conceitos muito utilizados quando falamos em imunologia. São os conceitos de antígeno e os conceitos de anticorpo. Então, o que vem a ser um antígeno? Um antígeno nada mais é do que uma partícula ou uma molécula, tá, estranha ao organismo, capaz de induzir uma resposta imunológica, capaz de induzir o corpo à produção de anticorpos contra essa partícula estranha. Tá? Esse antígeno pode ser tanto um ser vivo quanto uma bactéria, um vírus, um fungo ou até mesmo, né, uma ferpinha, quando você fura seu dedo, né, um espinho. Tudo isso são considerados antígenos, porque eles vão fazer com que o organismo produza células de defesa e combatam essa partícula estranha dentro do nosso corpo. Tá? Então, exemplos, se perguntar quais os exemplos aí de antígenos. Fragmentos de bactérias, vírus, protozoários, toxinas, né? Tudo são exemplos de antígenos. E anticorpo, o que são os anticorpos? Esses anticorpos, eles ligam-se especificamente ao antígeno que lhe deu origem e vão fazer a inibição da ação desse antígeno, desse organismo dentro do nosso corpo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o antígeno, que seriam os vírus, tá? E aqui eu tenho vários anticorpos que estão neutralizando esse antígeno, neutralizando ele, destruindo ele dentro do nosso sistema imunológico, dentro do nosso corpo, dos nossos tecidos. Ele vai ser composto por uma molécula proteica na forma de Y e é produzido pelos linfócitos B e pelos plasmócitos. Tá? Então, são os linfócitos B que vão estar produzindo aí esses antígenos para fazer a defesa do nosso organismo. Com relação à imunidade, nós temos dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adquirida. Essa imunidade inata vai produzir uma resposta inespecífica. E eu vou ter, nesse caso, a primeira linha de combate, que vai ser formada aí pelas barreiras naturais do nosso próprio organismo. Quais são essas barreiras naturais? A pele, a mucosa, as secreções, a flora natural, que seria aí os micro-organismos que vivem no nosso corpo, e os movimentos peristálticos, o peristaltismo. E depois, se esse agente invasor conseguir ultrapassar essas barreiras, eu vou ter uma segunda linha, né, de combate aqui na imunidade inata, que vai ser, no caso, a inflamação. Nesse caso, na inflamação, as células, vou ter a ação das células fagocitárias, que são as células que vão tentar englobar, se alimentar desses agentes invasores, e também eu tenho a ação de substâncias antimicrobianas e, né, outros complementos, e também a altas temperaturas no corpo. Então, a febre, né, no caso, a febre acontece geralmente quando nós estamos aí com algum tipo de inflamação, é uma resposta imunológica que o nosso corpo vai aumentar a temperatura aí para tentar combater, né, esses agentes invasores, sejam eles fungos, bactérias ou vírus. E eu vou ter uma terceira linha de combate também, que são os anticorpos. Os anticorpos, né, já vão fazer a resposta
imune aí, né, do combate. Então, essa terceira linha de combate, ela é uma resposta específica e ela vem através do que nós chamamos de imunidade adquirida. Então, você vai adquirir esta imunidade específica quando o seu corpo vai ser sensibilizado por um agente estranho. Nesse caso aqui, é mais ou menos o que a vacina vai fazer no nosso organismo, né? A vacina geralmente pega partes ou proteínas de seres patogênicos, são desativados e aplicados no nosso corpo, para o nosso corpo reconhecer essas substâncias, né, ou essas partículas, e produzir uma célula de memória e produzir, né, os anticorpos que vão fazer essa resposta imune humoral, tá? E também eu vou ter a resposta imune celular, que vai ser ocasionada aí pelas células de defesa do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho da imunidade inata, tá? Só falando então, imunidade inata é aquilo que todos nós nascemos com elas já prontas dentro do nosso organismo. E elas vão trazer as barreiras naturais, físicas e barreiras químicas contra esses agentes patógenos. Quais são, né, os componentes aí que fazem parte dessa imunidade inata? É a pele, a saliva, o ácido clorídrico do estômago, o pH vaginal, as lágrimas, a cera na orelha externa, né, o muco presente nas mucosas, os cílios e epitélios respiratórios, o peristaltismo, que são os movimentos coordenados aí pelos músculos lisos, que vai trazendo essas partículas para fora do corpo, e a flora bacteriana normal. Todos esses fazem partes aí e formam as barreiras naturais da nossa imunidade inata. Eu vou ter também os processos químicos, onde proteínas do complemento, né, que vão ser um torno de cerca de 20 proteínas, vão estar trabalhando, tá, e com ação antimicrobiana, vão estar tendo a ação de destruir os micróbios que não fazem parte da nossa flora normal do organismo. Então, essas proteínas defendem nosso organismo contra esses patógenos. Como que eles fazem? Eles se ligam aí aos micro-organismos, auxiliando assim a ação dos fagócitos, como se fossem marcadores, né? Essas substâncias químicas se ligam, essas proteínas, essas moléculas se ligam numa bactéria que está invadindo o organismo e marca ela, tá? E os fagócitos vão ser atraídos para aquela célula que tem essas proteínas e vai fagocitar, vai comer essa célula, destruindo ela. Juntamente eu vou ter a ação aí também dos anticorpos, que promovem a lise, ou seja, promovem a quebra dos micro-organismos, das células do micro-organismo, rompendo essas células também, causando a morte, né, desses agentes invasores. Vamos falar um pouquinho da ação das células fagocitárias, né, das células fagocitárias, que são o que nós chamamos de fagócitos. Esses fagócitos vão ter dois tipos básicos, que é os neutrófilos e os monócitos. Os monócitos podem se transformar em macrófagos e eu vou ter também o eosinófilo. E essas células todas vão trabalhar no sistema de defesa, tá, fazendo a ação de destruir essas partículas, tá, que vão estar entrando aí no nosso corpo. Essas bactérias, esses anticorpos, essas substâncias estranhas ao nosso organismo. Além da imunidade inata, nós temos também a imunidade específica. Essa imunidade específica aí acontece quando micro-organismos ou agentes patogênicos, né, conseguem escapar às defesas inespecíficas do corpo. E é necessária, então, a ação de uma resposta imunológica específica. Nesse caso de imunidade específica, eu vou ter aí dois tipos de imunidade específica. A resposta imune humoral e a resposta imune celular, que nós vamos ver agora cada uma delas. Vamos começar falando da resposta imune humoral. Essa resposta imune humoral apresenta, né, ocorre aí a apresentação do antígeno, que são os macrófagos, tá? E o reconhecimento aí do antígeno por um linfócito T CD4, que são aí, né, as células auxiliadoras de todo esse processo. E ocorre então a ação dos anticorpos produzidos aí pelos linfócitos B e pelos plasmócitos. Então aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Então aqui eu tenho a resposta, né, fazendo o estímulo aqui do linfócito B, tá?
Eu tenho aqui os plasmócitos, linfócitos B maduros, atuando, trabalhando a produção de anticorpos específicos que vão estar se ligando aí, né, ao antígeno, à célula invasora. Ocorre, então, essa liberação desses anticorpos que vão se ligar aí a esse agente invasor e fazer a neutralização desse agente invasor, tá? Então, aqui eu tenho a bactéria com ação inativada, sendo feita aí, então, pela imunidade específica. Vamos falar agora da resposta imunicelular. A resposta imunicelular não utiliza anticorpos. Ela é mediada diretamente aí pelo linfócito TCD8, que são os linfócitos killers, que são as células killers, ou seja, as células matadoras do sistema imunológico. E elas têm uma atuação sobre células cancerígenas ou células infectadas por vírus. O linfócito TCD8, né, reconhecem as células cancerígenas ou células infectadas por vírus e lançam aí sobre essas células uma substância que é a perforina, que promove a lise, que promove a quebra da célula e a morte da célula. Então são os linfócitos CD8, né, que vão ter essa função de liberar essa substância, né, a perforina, que vai matar, que vai quebrar, destruir a célula invasora, ocasionando a morte dessa célula através da lise. O que vem a ser a lise? O rompimento. Lise significa quebra, né? Então a célula é rompida e a célula acaba morrendo, né, graças à ação do linfócitos TCD8 e a ação dessa substância produzida por eles, que é a perforina. Aqui mostrando, né, um resumo de tudo que nós falamos aqui da imunidade específica. Né? A primeira eu vou ter o quê? Eu vou ter os macrófagos, que vão fagocitar e apresentam antígenos, né, a linfócito CD4. Depois eu tenho esses próprios linfócitos CD4, que são as células auxiliares, que são auxiliadores aí. Esses linfócitos produzem substâncias que ativam, né, a diferenciação dos linfócitos B e dos linfócitos TCD8, tá? E eu vou ter os linfócitos B, que recebe estímulo e se liga aí ao antígeno. Se diferencia em plasmócitos e produz aí os anticorpos específicos. O linfócito TCD8, ele recebe estímulo do linfócito TCD4, tá? Ou identifica as células infectadas por vírus, né? Ou células anormais, e faz a destruição dessas células. E eu tenho, por último, as células de memória. Essas células de memória surgem aí da diferenciação de linfócito B e linfócito T e permanecem no organismo durante anos e podem responder rapidamente a um segundo contato com o antígeno. Então, a vacina tem em si também a finalidade de produzir essas células de memória no nosso corpo, deixando assim o nosso corpo capaz de produzir células de defesa ou substâncias de defesa a um determinado micro-organismo durante algum tempo, seja um ano ou alguns meses. As células de memória, então, são guardadas, né, durante muito tempo dentro do nosso corpo e têm a capacidade de reconhecer aí esses antígenos, essas células, né, invasoras específicas. Vamos falar agora sobre a ação do sistema imunológico, memória imunitária, tá? E da resposta secundária. Na resposta secundária, ela é mais rápida e mais intensa do que na resposta primária. E ocorre a ação, então, das células de memória. No primeiro caso aqui, na primeira infecção, o corpo teve que levar todo um tempo para reconhecer, produzir, descobrir como que iria montar as proteínas que iriam combater esse micro-organismo. Depois que é feito isso pela primeira vez, então tem já a criação dessas células de memória. Ao organismo ser infectado novamente, esse organismo já tem aí nessa memória, essa lembrança de o que é necessário para fazer e agir nesse caso. Por isso que essa resposta secundária vai ser muito mais rápida e muito mais intensa, porque já vai ter ação dessas células de memória que já tem, vamos dizer assim, né, a receita de como fazer o combate desse agente invasor. Vamos falar agora dos tipos de imunização. Nós temos basicamente dois tipos de imunização, que são as vacinas e os soros. Vamos começar falando sobre a vacina. O que vem a ser a vacina? A vacina nada mais é do que uma solução aí contendo antígenos isolados
ou micro-organismos vivos, tá? Previamente atenuados, desligados, incapazes de causar doença. As vacinas são capazes, então, de imunizar pessoas contra doenças através da produção de células de memória. Então, a vacina tem essa finalidade, mostrar para o organismo que existe esse agente invasor e possibilitar que ele crie sua defesa e guarde no seu sistema células capazes já de reconhecer isso futuramente, causando assim uma resposta secundária rápida. Então, na vacina eu vou ter os antígenos, tá? Eu vou ter a resposta imunitária primária e a produção das células de memória, isso no primeiro contato. Depois ocorre uma infecção posterior. Automaticamente eu vou ter uma resposta imunitária secundária, mais rápida, mais intensa, levando assim à eliminação do patógeno. Então essa é a finalidade da vacina, evitar uma doença, evitar que aconteça, né, uma doença, uma gripe, algum tipo de infecção aí, ocasionando algum problema no nosso corpo. E agora vamos falar um pouco sobre os soros. O que são soros? Soros são soluções aí contendo já anticorpos prontos, anticorpos extraídos de animais previamente inoculados. Então pega-se um ser vivo, geralmente é usado cavalo ou coelhos, aplica-se, por exemplo, o veneno da cobra, conhecer esse veneno e vai começar a produzir, né, substâncias que neutralizem esse veneno. Então depois é retirado parte do sangue desses animais e é filtrado e retirado apenas, né, os anticorpos de dentro desse soro. Então são utilizados em situações em que não pode aguardar a produção de anticorpos, como o caso, né, de uma picada de cobra, que a pessoa morre em pouco tempo. Então, se tiver em mãos o soro antiofídico, faz a aplicação e o corpo não vai precisar de produzir, né, essa substância de defesa, porque dentro do soro eu já vou ter essas proteínas que vão neutralizar esse veneno aí, trabalhando e evitando a morte do indivíduo. Então, os soros, o soro não confere imunidade duradoura. Ele não produz células de defesa, células de memória. Tá? Então, essa é a diferença do soro para a vacina. A vacina ela é usada para prevenir uma doença e cria-se células de memórias. O soro já serve para combater algum tipo de infecção, algum tipo de situação ou de envenenamento. Tá? Não é duradouro, é apenas naquele momento que está usando, que vai ter no seu corpo circulando esse soro, tá? E não ocorre a produção aí de células de memória. Então, por isso que o soro é utilizado sempre em situações de emergência, como picada de uma aranha, do escorpião ou de uma cobra. A pessoa vai para o hospital, geralmente os médicos recomendam, os professores também recomendam, que tire uma foto do animal que te picou, seja uma aranha, ou um escorpião, ou uma cobra. Muitas vezes o pessoal mata e leva o bichinho para lá, para o hospital, tá? Só que aí você está cometendo um crime também, tem que tomar cuidado, mas é mais recomendável tirar a foto e levar a foto desse animal. Chegando lá, o médico vai ser capaz de identificar qual é aquele animal e qual soro aplicar em você para combater aí esse veneno. Então, os tipos de imunização, eu vou ter basicamente dois tipos. A imunização se divide em imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa, né, tem uma resposta aí do hospedeiro a um antígeno, a um agente invasor. Eu vou ter a imunidade ativa artificial, que é ocasionada pela vacina, e a natural, que é ocasionada pela infecção pelo um micro-organismo, por um vírus ou por uma bactéria. E a imunidade passiva, nesse caso, ocorre o recebimento aí de antígeno. Eu tenho, no caso da imunidade passiva artificial, que é o caso dos soros, e a natural, que é o caso do leite materno, o famoso colostro, né, que tem aí já células de defesa prontas, porque o bebê, quando nasce, ele não tem ainda células de defesa prontas dentro do corpo dele. Então, quando ele amamenta, ele pega parte das células de defesa do corpo materno e essas células passam a fazer parte do sistema de defesa do bebê. Tá? Também ocorre a passagem, né, dessas tipos de imunização também através da via placenta também durante a gestação. Então, placentária, né? Então, são os tipos de imunização. E eu tenho as doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? São casos quando aí, por algum motivo anormal,
ocorre uma resposta imune contra as células do tecido do próprio organismo. Na maioria dos casos, né, possui causas desconhecidas, não se tem aí a certeza do que está ocasionando aquilo ali. E eu tenho como tipos básicos, principais tipos de doenças autoimunes, a esclerose múltipla, o diabetes mellitus tipo 1, o artrite reumatoide, o lúpulo sistêmico, que vai ocasionar esses problemas aqui, que geralmente não sabe-se ainda, né, não tem certeza ainda do que ocasiona essas doenças, mas são as próprias células de defesa do organismo que estão atuando, destruindo as próprias células do próprio organismo. Por isso que chama-se doença autoimune, porque o organismo produz células que destroem o próprio organismo. Falar um pouquinho sobre o transporte de órgãos e tecidos. Tá? As células aí dos tecidos apresentam na sua superfície um conjunto de proteínas denominadas MHC. Um órgão ou fragmento de tecidos se transportado de uma pessoa para outra é reconhecido geralmente como estranho e desencadeia uma resposta imunológica. O órgão ou tecido é então rejeitado e atacado por células de defesa. Porém, para tudo tem-se uma solução. Tem como resolver esse problema da rejeição de implantes, de tecido de órgãos. Existem alguns tratamentos com drogas denominadas imunossupressores. O que esses imunossupressores fazem? Eles diminuem a ação do sistema imunológico, evitando assim uma reação contrária a esse órgão ou esse tecido que foi transplantado. Qual que é a desvantagem desses imunossupressores? É que essas drogas comprometem a ação do sistema imune, né, e não vai apenas atuar no sistema com relação a esses tecidos ou órgãos, mas ele também controla, dificulta a ação de todo o sistema imunológico, ocasionando assim, né, um problema com a defesa de micro-organismos, tornando assim os pacientes mais vulneráveis a vírus e às bactérias. Então, esse tratamento com imunossupressores deve ser utilizado durante toda a vida, né, porque a pessoa vai estar carregando aquele corpo estranho dentro dela pelo resto da vida. Então, existe geralmente, quando ocorre essa reação, existe a necessidade, né, de ser utilizado durante toda a vida. Então, durante toda a vida, aquele paciente vai estar com seu sistema imunológico comprometido, enfraquecido, graças à ação desse imunossupressor, que tem a ação benéfica, que é manter esse órgão dentro do corpo, seja um coração, um rim, um fígado, né, a pessoa vai viver, porém vai ter alguns problemas, né, de saúde ocasionada aí pela essa diminuição da ação do sistema imunológico de defesa, né, do corpo do paciente, do indivíduo que teve esse transplante. Muito bem, galera, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber as notificações, tá? Deixe seu comentário aí, a sugestão de novas aulas. Um forte abraço.